o que que diferencia a residência veterinária de outras formas de especialização, como, por exemplo, pós-graduação, mestrado? É bem básico mesmo, mas é bom a gente salientar isso aqui, porque às vezes tem gente que não sabe a diferença. Então eu queria ouvir de vocês, que são especialistas nesse ponto, quais são as diferenças. Eu acho que esse ponto eu acho que é mais interessante até o Iago falar, porque o Iago ele tem uma experiência aí com a residência, com o mestrado, com o doutorado e, e agora numa possível PhD, né, o doutor É, Iago? Então a gente brinca, né? Eu falo até, o Iago ele costuma cumprimentar a gente falando: Olá, meu amigo especializado, mestrado, doutorado, né? verdade. E aí Fala o dos Iago, títulos. se a gente for colocar todas Não dá. as Ele já foi embora. nomenclaturas, já não tem como, né? Então, eu acho que é interessante, eu acho que como o Iago teve essa vivência muito marcante em todas essas áreas, eu acho que ele vai conseguir pontuar até melhor, né, Iago? Beleza, Então, aí qualquer coisa que você bora lá. esquecer, você faz algumas ponderações. Então, assim, Uhum. existe o evento pós-graduação, né? Então, o nome é explicativo, é uma formação após a graduação. Então, esse indivíduo precisa ser formado. E aí, a pós-graduação, de forma bem simplista, ela é dividida em stricto sensu e lato sensu, né? Então, as especializações, MBA, de forma geral, aquela especialização que geralmente o colega ele vai uma vez por mês, né? Ou aquela que ele faz online, são especializações que se enquadraria a residência. A residência em si é uma pós-graduação de aprendizado em serviço. Então, ela costuma ser 80% prática e 20% de teórica. A maioria do que a gente chama de residência é atrelado ao Ministério da Educação, ao MEC. Existem formatos semelhantes que não são residência mesmo, né? Quando não está vinculado ao MEC, a gente chama de aprimoramento. Na prática é a mesma coisa, né? O Uhum. serviço é a mesma coisa, o aprendizado, mas muda o certificado, muda a bolsa geralmente. Então a gente não recebe salário, né? Recebe bolsa. Essa bolsa ela é paga pelo Ministério da Educação, né? E a residência do tipo MEC, que são as mais difundidas aí no Brasil, elas são vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Então, mesmo nós, né, da medicina veterinária, a gente ainda assim é inserido em serviços de saúde única, saúde pública, né? Então, atualmente, por exemplo, na realidade, os residentes da UFG, eles vão para o Paço Municipal, fazem rotina lá. É até interessante, assim, a minha residência acabou em 2019. Eu não tive essa vivência, mas sempre tinha eminência, né? O professor, na época, o coordenador era o professor Leandro, ele falava, olha, pode ser que vocês sejam escalados para o SUS, pode ser que vocês sejam escalados. Por quê? Porque para o MEC a gente não é o residente da clínica de pequenos animais, é o Uhum. residente e aí ele faz as escalas igual faz para nutrição, para psicologia, para medicina é diferente porque não é Coremu, né? É Coreme, mas é um pouco semelhante. Então, é um perfil de residência um perfil de pós-graduação de aprendizado prático, né? E de serviço, é um trabalho que determina, assim, o conhecimento por meio da prática. Não é uma pós-graduação que você vai ter muita aula, tem aula sim, né? Mas é uma quantidade baixa, não é uma pós-graduação teórica. É diferente realmente de uma pós-graduação, para fazer uma comparação, que você vai uma vez por mês, tem as aulas lá, o módulo final de semana, ou tem o módulo online em casa e a prática no final de semana, né? E o Uhum. mestrado e o doutorado já são diferentes, é uma pós-graduação, também é uma pós-graduação, mas que não te prepara assim para um serviço prático, né? Você vai executar um experimento, você vai fazer um estudo, e aí no mestrado você vai escrever o produto desse estudo, que a gente chama de dissertação, e no doutorado a gente chama de tese, né? Então, não vai me ensinar a ser um cirurgião, não vai me ensinar a ser um clínico, não vai me ensinar, igual no caso do Bruno, ser um especializado em oncologia. Eu vou executar o meu experimento dentro de um programa. Então, tem um programa de ciências veterinárias, ciência animal, um programa de genética, um programa de ciências biológicas, depende da instituição. Eu executo. Então, é uma pegada mais teórica, mais acadêmica, mais científica no sentido de leitura e escrita de artigo, né? Conduta de experimento, estudo de estatística. É claro que se eu fizer um experimento atrelado à rotina, eu consigo ali, de repente, executar atividades práticas pensando na medicina veterinária. Por exemplo, se o meu N experimental é com um cachorro, eu poderia, né, fazer rotina ali no hospital escola ou em clínica privada e obter essas amostras, né, atendendo. Mas esse não é o objetivo. Né? O objetivo realmente é uma pegada mais teórica. Então, antigamente, a gente ouvia muito assim: ah, você quer fazer mestrado, mas você quer dar aula, então era muito atrelado à área acadêmica, né? Tinha muito isso. Ainda tem isso, mas hoje em dia o mestrado, principalmente ao meu ver, né, que fiz mestrado e doutorado,
eu costumo falar, até brinco, já falei isso com o Bruno, né? Mestrado para mim é obrigatório, sabe? Porque hoje em dia tem. Você pode não ganhar mais por isso, mas o contratante ele acha legal ter, de repente, a depender da área, o cara ter mestrado, abre algumas portas. Então, por mais que não seja aquele indivíduo extremamente acadêmico que quer dar aula, eu acho que essa pós-graduação ela é bem vista em algumas situações que a pessoa quer se inserir no mercado. Já o Uhum. doutorado, assim, como são muitos anos, já é um pouco diferente, sabe? Eu acho que o mestrado, como são 2 anos, é mais interessante, é mais rápido do indivíduo fazer e eu acho que ele consegue agregar valor em outras áreas. E aí, por exemplo, de repente ele quer passar num concurso, e às vezes no edital tá escrito lá, se o cara for mestre, for doutor, o salário dele é agregado. Então, hoje em dia Uhum. as pessoas têm visto essa pós-graduação de outras formas, para ter outras experiências, enfim. Mas ainda assim é muito associado à parte acadêmica, ainda assim é muito associado à pesquisa e à docência, tá? É pelo menos essa é a Perfeito, minha percepção, né? perfeito. Você quer complementar alguma coisa, Bruno? Não, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que vale Tá. complementar, assim, que existem algumas universidades, né, onde o mestrando e o doutorando, ele meio que não é obrigado, né, mas ele tem que fazer uma participação ativa do setor, né, da universidade. Então, o setor de cardiologia, o setor de oncologia. Então, ele atua indiretamente nos atendimentos, mas é bem isso que o Iago comentou. Na verdade, a ideia, né, não é essa, o final não é esse. O final acaba sendo gerar uma dissertação, realmente, né, gerar um Uhum. trabalho, né, mas que não impede o mestrando e o doutorando ter um pouco de aplicabilidade prática ali no serviço. Só que, assim, realmente, comparando com a residência, né, nossa, o gap em relação à prática, execução e aprendizado mesmo na rotina é muito grande, muito grande. Mesmo que o mestrando ele atue, né? Ele vai atuar ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? No máximo, o residente não. É basicamente de domingo a domingo, porque tem os plantões ainda, é claro que ele tira as suas folgas, né? Mas é muito intenso por causa disso, né? Então, assim, o gap de aprendizado, assim, né? Se você vai direto para residência ou direto para mestrado, é muito diferente. E aí cabe Uhum. você entender o que você quer também, né? Não tem um Uhum. ruim, um pior, um melhor, não é isso. Cabe você entender. Agora, assim, o que eu geralmente recomendo é que, assim, até para você fazer mestrado na área da medicina veterinária, eu quero, assim, na área médica, tá? É mais interessante que você tenha, às vezes, a residência e depois vá para o mestrado, porque geralmente você tem acaba agregando mais o seu mestrado. Imagino eu, e o Iago pode complementar melhor, mas você ter uma residência antes, às vezes, pode complementar um pouco melhor o mestrado, porque você já tem uma experiência de rotina, já tem um Uhum. entendimento melhor, né, da prática, isso pode ser mais interessante. Mas, assim, como eu disse, isso é muito de cada um também, né? Não tem. Tá Quer bom? complementar, Iago, alguma coisa? Concorda? Não, é Assina isso embaixo? mesmo, concordo. Beleza. Exatamente.